Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, vídeo rápido sobre Semin 3, eu vou dar aqui a minha opinião sobre a Semin 3, o resultado desse segundo trimestre, tá? Pagar dividendos com prejuízo é um erro, dividendos vão minguar, então nós vamos falar sobre isso com relação à expectativa de dividendos para o segundo semestre e também lucro dentro do esperado pode fazer, né? O ativo voltar para casa dos 4,80, é isso que eu espero de Semin 3, essa é a minha expectativa. Mas antes vamos falar aí o porquê, tá? Na sexta-feira, a Semin 3 fechou no 5,02, tá? Hoje é domingo, esse vídeo vai no ar nesse domingo, tá? Essa semana é uma semana até que decisiva no sentido de preço de minério de ferro, que deu uma certa recuada e né, trouxe aí a Semin 3 para casa dos R$ 5 novamente. Acredito eu que a partir dessa semana nós teremos dados suficientes para ver qual que é o lado aí que o minério de ferro pode tomar pensando em segundo semestre, tá? 5,02, o mercado parece ter sentido um pouco esse recuo do minério também, né? Tinha aquele impulso de curto prazo com as construções anunciadas na China, demanda maior, então preço melhor também para as mineradoras. No caso aqui, a Semin ela não depende muito só da China, na verdade, pelo contrário, porém, né, a cotação do minério é voltado todo o mercado asiático, em especial a China, tá? Sobre os resultados, para mim, a palavra de ordem é recuperação, tá? Com relação aos resultados da Semin 3, ela continua sendo uma máquina em volume de produção, né, de minério de ferro, chegando agora uma marca histórica, 11 milhões, muito superior tanto ao primeiro trimestre de 2025 como ao mesmo período lá de 2024, e o que marca é que parece terem colocado estancado o fator cambial, né, que trouxe um prejuízo de mais de 1 bilhão no trimestre anterior. Então, esse trimestre já é marcado por lucro, 116 milhões de lucro, se eu não me engano, e uma receita positiva, né, 4 bilhões, estancado ainda faz preço o fluxo cambial, porém 750 milhões negativo contra 1 bilhão negativo lá no trimestre anterior, tá? Pessoal, aqui, né, as vendas também de minério de ferro, com alta, tá, cerca de 11 milhões de toneladas vendidas, muito superior ao primeiro trimestre, e também, né, cerca de 9% superior ao primeiro trimestre lá ao segundo trimestre de 2024, boa parte disso vendido no mercado externo, tá. A receita, o mercado tinha uma expectativa de cerca de 3,46 bilhões para a receita líquida e foi relatado receita líquida de 3,64 bilhões, um pouco superior aí, cerca de 5% superior. Lembrando que esse é o quarto trimestre seguido que a Semin ela praticamente supera expectativas do mercado com relação à receita líquida. Então, esse é um fator que vale a pena prestar atenção, tá? E um outro fator positivo é que a receita subiu e o custo praticamente caiu com relação ao primeiro trimestre de 2025, né? Houve, na verdade, uma redução, né, do custo caixa para produção de minério de ferro, na ordem aí para 20,8 a tonelada, tá? A queda de 1% em relação ao primeiro trimestre. Para mim, eu marquei aqui, né, é um fator positivo, porque mesmo com o aumento da produção, a empresa conseguiu manter, né, e até reduzir seus custos unitários, o que é fundamental para a competitividade e talvez virada, um ciclo de baixa, é sempre bom não ser pego de surpresa, tá? Dando continuidade aqui na nossa avaliação, nós temos também a reversão do prejuízo para lucro, tá? A reversão do prejuízo no trimestre anterior, lucro agora de 116 milhões, marco para mim que pode ser importante se ela manter essa constância no aumento novamente da lucratividade, que para os parâmetros da Semin 3, 100 milhões de lucro num trimestre é algo baixo, é razoavelmente baixo, né? Uma empresa que tem ali a média de 200, 300 normalmente de lucro por trimestre, a depender do trimestre, tá? Então essa melhora rapidamente, né, na condição de trabalhar rápido, em estancar pelo menos essa sangria de cenário cambial, é um fator positivo, marcado principalmente pelo aumento dos volumes da venda, tá? Fluxo de caixa também bom, muito bom, 768 milhões, a empresa não queimou muito caixa com relação trimestre a trimestre, né? Lembrando que fechou no trimestre anterior com 15 bilhões em caixa e este fecha
com 14 ponto alguma coisa, nós vamos falar logo adiante, tá. Então, sobre lucro por ação, o mercado esperava 0,09, ele entregou 0,10, isso daqui para o mercado pode ser uma sensação ainda ruim, tá, ou sem graça, que pode fazer com que o papel venha a desempenhar aí oportunidades de queda e tudo mais, tá. Um fator positivo olhando para fluxo é a alavancagem, né, que também, a alavancagem aí é negativa na Semin 3, mantida, né, a alavancagem negativa, posição de caixa 14,6 bilhões, tá, alavancagem 0,8. Em relação ao mesmo período lá do ano passado, há um aumento, só que é importante lembrar que a taxa de juros lá no segundo trimestre de 2024 era inferior à taxa de juros nesse segundo trimestre de 2025, tá. Então, é importante ficar de olho nisso. Boa parte desse endividamento é de longo prazo, a empresa tem caixa também para arcar com tudo isso. E tá, o fator, que eu chamou a atenção aqui também foi o Capex, investimentos, praticamente superior ao primeiro trimestre, muito marcado pela expansão dos negócios, né, investimento na expansão dos negócios, um fator também que vai pesando, positivamente para a empresa, sem aumentar tanto a queima de caixa e sem aumentar tanto também a questão de endividamento em um momento em que a empresa sofreu ali com a variação cambial, tá. 2 fatores aqui em amarelo, né, que me chamaram a atenção, que aí a liquidez corrente, ela vai para 1,13 vezes, né, então, eh, aqui ela consegue saldar muito bem as dívidas e pagaria ainda 0,13 de dividendos se fosse liquidar a empresa, praticamente seria esse aqui a termologia, tá, o resumo da termologia. Mas, a empresa ela teve, né, essa liquidez corrente menor pelo seguinte fator, o fator que seria aí, aumento, como eu já falei, no endividamento no sentido de CDI mais caro, tá, não quer dizer que a dívida em si vai aumentar em proporcionais no longo prazo, a empresa não foi lá e emitiu mais debêntures. E o aumento na questão do, investimento que para mim foi muito positivo agora nesse segundo trimestre. Com esses fatores, né, por que que a gente fala e bate muito nessas teclas? É por causa da questão do dividendo, tá. Como lucrar com a queda de Semin 3 e o que esperar dos dividendos. A Semin, ela pagou dividendos normalmente nos últimos 2 anos passados, no mês, aí de dezembro e novembro, respectivamente, com anúncios no mês de novembro e também outubro. Então preste atenção nesse fator, que é o que deve acontecer. A ação desses ciclos, né, ela veio normalmente para casa dos 4,80. Eu espero aqui, no anúncio em outubro, com pagamento para dezembro, a ordem aí de 0,30 por ação, algo em torno disso, tá? Então, é um padrão típico aqui de anunciar e pagar 2 a 3 meses após a declaração. E por que tá desse fator de dividendo, e preço na compra na casa dos 4,80? Porque aí você teria um yield maior, um retorno maior, 6,25 aqui é a minha expectativa. Então, resumindo, pessoal, para finalizar o vídeo e ficar completo, espero que a Semin 3 mantenha os dividendos, mesmo com a lucratividade menor. Nós vimos ali que o mercado espera uma queda no lucro por ação, só que a empresa ela tem muito caixa, endividamento controlado, tá? É um outro fator. E quando essa questão do fluxo cambial parar de fazer preço no resultado, a empresa voltar a lucrar aqueles valores maiores, dando aí uma certa liberdade também com relação à geração de mais caixa e manutenção dos investimentos. Para mim, um resultado razoavelmente dentro do equilíbrio para bom no sentido de recuperação. Não é um resultado excelente ou ótimo nos parâmetros da Semin 3. Por quê? O parâmetro da Semin 3 é lucro na ordem de 200, 300 milhões por trimestre, normalmente em um ciclo de média alta ali, de equilíbrio para minério de ferro, que não é o caso agora que ela sofreu com as oscilações cambiais, tá? Então, para mim, o resultado dentro do equilíbrio, uma boa resposta dentro desse fator, né, que é o fluxo cambial aí no curto prazo. No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda de ativos mencionados. É importante lembrar da inscrição, compartilhar. E esse vídeo, né, eu trouxe aqui no domingo porque nosso foco amanhã mais em alguma novidade de outros ativos aqui, em especial hoje da Semin 3. Bons aportes a todos vocês e até o próximo. Valeu demais!